Tem a atriz sendo internada para passar por cirurgia de emergência no universo dos doramas. Tem história saindo na Netflix nos últimos dias para poder assistir. Em compensação, muitos doramas e outras notícias que eu conto para vocês depois da vinheta. Só vem comigo! Estamos de volta, doramas. É isso aí, que a gente já tem vídeos de notícias no ar para deixar você inteirado de tudo de bom que está acontecendo no universo dos doramas e também as notícias que a gente tem que ficar ligadinho para saber o que está acontecendo com seu astro queridinho e o que vem por aí. Óbvio que esse canal também é um pouco seu, que já faz parte e acompanha todas as novidades que vem chegando semana após semana. Fica mais pertinho já deixando o seu like, se inscreve e também não perde nenhuma novidade. Caso você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra gente, doramas, porque a gente já começa contando novidades. Na verdade, uma notícia um pouco preocupante a respeito da Ko Eun-joo. Vocês devem se lembrar dessa icônica atriz maravilhosa que atualmente está no ar lá na ENA ou na TV Genie, com seu dorama Nambi. É isso mesmo. Ela também é conhecida por doramas Netflix como O Maravilhoso Refletidas, que para mim é um dos melhores doramas dela. Só que as coisas não têm sido nada fáceis para essa gata. Olha só, recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo comentando sobre a participação especial de Lee Mi-ho e Song Hye-kyo no programa da TVN, que é um quiz de perguntas. É isso mesmo, o bloco de questões do Quiz on the Block. Inclusive eu vou deixar linkadinho aqui para vocês poderem conferir sobre como foi essa participação deles entre o final do ano de 2024 e agora o início de 2025. Só que quem foi convidada para participar entre esses dois programas foi a Ko Eun-joo, e vamos dizer que diferente desses outros dois, que foi com uma emoção voltada para o lado positivo, mais alegre, apesar deles também abrirem o coração, a gata acabou derramando lágrimas, e isso veio à tona depois que ela postou. Ela mesma veio nas redes sociais e colocou uma foto mostrando que ela teve que passar por uma cirurgia de emergência. Como é que essas duas coisas acabam se conectando, doramas? Olha só, nesse programa ela abriu o coração e disse que estava muito triste porque ela sempre é julgada, principalmente a Coreia, que sempre está cancelando, não consegue perdoar uma mulher que já errou. Basicamente foi isso que ela disse. Mas por que será que ela veio e trouxe isso à tona? Inclusive, ela até pediu desculpas por se emocionar. Ela pediu desculpa por se desculpar, olha só. Então, a gente já sabia que algo de estranho já estava acontecendo com ela há algum tempo. Esse programa, que já tinha sido gravado, então traz à tona pra gente essa situação complicada dela ter que passar por uma cirurgia de emergência. A própria atriz comentou pra gente que ela não estava olhando muito bem para a saúde dela, ela estava de fato um pouco desleixada nesse sentido, e ela chegou ao ponto de ter que fazer uma cirurgia que ela também não comentou em qual área do corpo que estava de fato acontecendo ali com ela fisicamente. Entretanto, no finalzinho do ano passado foi revelado que entre as gravações dos episódios desse dorama ela desmaiou diversas vezes, e isso não chegou a ir à tona, não chegou a ser exposto pela mídia. Só que tudo acabou piorando quando que no dia justamente que ia ter aquela reunião de elenco para poder falar com o público sobre esse dorama da estreia, que aconteceu inclusive no dia 23 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, ela acabou desmarcando, porque foi aí que ela desmaiou e não conseguiu comparecer a essa seletiva. E por conta disso ela foi internada, e só no finalzinho do ano, na virada para esse ano, que ela conseguiu de fato identificar o que estava de errado com o corpo dela e passar por esse processo de cirurgia. Tudo bem que agora ela já disse que está bem, que está se recuperando, mandou abraços dos fãs e também pediu orações e energias positivas, mas a gente começa a entender que algo está de errado com ela, e não é de agora, é de muito tempo. Essa gata, por exemplo, já está aí na indústria há muito tempo. Em 89, antes mesmo de eu nascer, ela já era Miss Coreia. Olha que loucura. Depois disso, obviamente, ela galgou aí esse caminho do estrelato, da fama, de ser uma atriz importante, de ter doramas de peso. Só que lá em 2018, na SBS, que inclusive, doramas, esse ano vem dorama dela na Netflix pela SBS, onde ela vai viver uma mãe psicopata que vai ajudar o filho, que é justamente um investigador, a resolver casos. Eu também contei isso pra vocês. Só que no caso desse dorama de 2018 pela SBS, a situação ficou bem mais acalorada, doramas. Olha só, ela... Nessa recente entrevista que eu contei para vocês, ela falou que não quer lembrar do passado, não quer dar detalhes, não quer comentar o porquê que ela se sente tão contra a parede. Mas
as informações estão aí, as notícias de que ela teria sido uma agressora depois de entrar aí em um profundo atrito com o diretor do dorama. Era isso mesmo. Naquela época a gente estava em Copa do Mundo, inclusive era a época que os doramas tinham 36 capítulos de 30, 40 minutos, eles eram um pouco mais extensos por conta do tipo de exibição que era feito na Coreia. Tanto que ela teve esse atrito e ela só ficou do primeiro até o 14, o capítulo 14 desse dorama, o dorama Retorno, e depois disso ela foi substituída, ou seja, teve uma troca de protagonistas porque ela envolveu-se nessa polêmica que de fato foi uma espécie de barraco do dorama. Mas olha só, a agência dela falou que teve sim um atrito, então de comum acordo ela e o pessoal do dorama, da direção, decidiu fazer com que ela saísse do dorama, que a Go Eun-joo não estivesse mais à frente como protagonista desse dorama de suspense de ação psicológica que chamava-se Retorno. Só que depois disso a própria SBS veio à tona e contou, olha, as pessoas podem estar tão acostumadas com o tipo de ações que ela toma que para ela pode não parecer agressão, mas a própria SBS, que é esse canal de televisão, contou que teve chutes, jogou o diretor no chão e empurrou, só que obviamente depois disso ela se afastou um pouco dos doramas, tentou cuidar da sua vida particular e isso caiu como uma bomba, só que até hoje repercute essa fama e ela obviamente, apesar de ter sido ali uma pessoa um tanto quanto impulsiva e estar arrependida, até hoje ela sofre com isso e talvez esse, ligado a outros fatos, tenha feito com que ela desleixasse da própria saúde, não se mantesse bem o suficiente ou se preocupasse em dar explicações demais para essas pessoas que ficam cancelando. Tanto que na época a empresa dela, a agência, soltou um outro comunicado que preferia não ficar em silêncio porque se falasse você seria julgado contra as suas palavras. Então era melhor manter o silêncio e deixar as coisas fluírem. Nesse caso, esse silêncio até hoje perturba ela e assim ela pretende manter-se, cuidando da saúde, se recuperando, e nós estamos de olho para saber como é que essa história vai acabar, obviamente torcendo para que ela se recupere. Isso já passou, tá tudo no passado, ela foi perdoada e agora ela tem que se perdoar e seguir bem para conseguir entregar doramas muito bons pra gente, como ela fez lá em Refletidas, né, doramas? A vida dela não tem sido fácil, apesar de ser rica, apesar de ter atenção, apesar de ter fama, ela tem sofrido. É como a gente sabe, nem tudo é o que parece, doramas, mas tem muitas outras situações. A gente vai sair dessa notícia um pouquinho mais triste para falar das novidades que estão chegando por aí. Nós já temos a surpresa do ano, que foi o dorama voltando à TV aberta brasileira. É isso mesmo, 2025 começando com essa grata surpresa na Record TV. Inclusive eu contei para vocês dos doramas de janeiro, que você também pode conferir, mas especificamente nós tínhamos uma dúvida de como ia ser essa transmissão. Sim, o dorama está indo ao ar às 5 para meia-noite, um pouquinho mais tarde, mas entra no bloco de novelas da Record que é exibido durante a noite. De 9 até meia-noite e tanta, só uma novela atrás da outra nesse período das férias. Só que no caso de Aires, que a gente pensou que ia ser exibido só às segundas-feiras, tivemos uma surpresa. Primeiramente, o dorama conseguiu 7% de audiência. Isso quer dizer que 7% dos televisores ligados ali na região de São Paulo, e principalmente, né, essa é a média do Brasil, estavam todos sintonizados assistindo Aires. Parece que a audiência foi boa, é isso mesmo. Se a gente comparar, por exemplo, com outros doramas, essa foi a maior audiência exibida de doramas no Brasil. Olha que loucura! E o melhor de tudo, o dorama vai ser exibido de segunda a sexta. Isso quer dizer que os 20 capítulos vão ser exibidos na íntegra somente nesse mês de janeiro, que vai exibir Aires na Record. Se você está assistindo esse primeiro capítulo, ou se você continuou aí assistindo os capítulos desse dorama dublado, conta pra gente qual que é a sua percepção dessa história tão icônica. Pois é, porque tem muita novidade boa, além desse dorama na Record, que a gente já tá de olho para saber se vai ter um substituto, se vai continuar com essa linha de trazer dramas coreanos, doramas Coreia, China, Japão. Bom, a gente torce demais para que venha. Entretanto, se a gente está falando de novidades que vão chegar e a gente já está mirando em fevereiro, eu conto para vocês que tem dorama saindo da Netflix. Na verdade, é uma incógnita, porque Prison Playbook ou o Manual do Presidiário, há alguns anos, porque assim, tem ano que tá para sair esse dorama, tem ano que tá para ele voltar, ano sim ou não, ele tem essa atenção da gente falando que ele vai deixar de uma vez por todas a Netflix.
Entretanto, já está confirmado que dia 31 de janeiro é o último dia para poder maratonar. Pode ser que o contrato seja renovado e ele fique por mais um ano ou mais 2? Sim, mas fiquem ligados, porque se você gosta desse tipo de dorama que tá cheio de Aspen, Jung Jae-rim e muitos outros, você pode conferir na tela da Netflix, que promete trazer pra gente mais doramas. Por exemplo, no próprio dia 24, teve aquela polêmica que eu contei pra vocês a respeito do dorama médico, que sim, tá confirmadíssimo para estrear e em breve vai ter mais novidades sobre esse dorama aqui no canal. Mas focando em fevereiro, a inédita história, pelo menos na Netflix, que chega pra gente é She Was Pretty. Obviamente que o dorama é de 2015, a gente já assistiu em outros lugares, mas existe a oportunidade de Ela Era Bonita chegar dublado, é isso mesmo. Será que esse vai ser o primeiro clássico resgatado na Netflix dublado e iniciar uma nova era de doramas com mais acessibilidade para todo mundo poder assistir? Estamos de olho para poder verificar essas informações, acompanhando para contar tudo para vocês, mas no dia 1º ainda tem muitas outras histórias chegando. Outra história que não é tão inédita assim não, olha, Missing the Other Side ou O Outro Lado já saiu da Netflix, a gente tinha comentado e agora ele está aparecendo como estreia. É isso mesmo, o dorama que recentemente ganhou uma segunda temporada tá voltando para Netflix também no dia 1º de fevereiro, ou seja, fevereiro promete pra gente ser um mês de resgate de doramas coreanos. Se janeiro tá sendo um resgate de doramas japoneses, fevereiro vem com tudo pra gente na Netflix bombando. Se a gente falou de dorama japonês, dorama coreano também tem dorama chinês chegando com tudo, trazendo queridinha de voltas. Isso sim, Youngzi e Bailu estão estreando com seus primeiros doramas de 2025 agora no dia 6 e vai ficar disponível muito provavelmente no site das empresas que fizeram esses doramas e provavelmente também no YouTube a partir do dia 10. Então estamos de olho, porque Bailu é um ícone que entrega tudo e ela está de volta em um dorama daquele estilo mais fantasia, onde ela acaba fazendo uma espécie de trato com um anjo para poder recuperar um grande segredo. É isso mesmo, um anjo daqueles mais malvadinhos que pode se apaixonar por essa gata. É ele que num tempo passado acabou dando a própria vida para que a sua amada continuasse a sobreviver. Pois é daquelas histórias que se você gosta desse tipo de drama, ser drama chinês, pode dar uma chance porque vem novidade por aí. Já falando da icônica Youngzi, a eterna minhoquinha lá de Ino, temos aqui uma história que é um pouco diferentona também, porque ela é uma mulher que vive aí plantando flores, peônias. Na verdade, esse dorama se chama O Desabrochar das Peônias. Só que nesse caso, essa mulher, ela vai virar a vida de muitas pessoas de cabeça para baixo. Peônia Renascida marca pra gente o retorno do casalzinho que está se encontrando mais uma vez como protagonista de doramas, como foi em Go Go Squid ou Vai Vai Cara de Lula. É isso mesmo, o dorama de comédia, só que agora tá ambientado pra gente nessa época de dinastias, na dinastia Tang, onde uma mulher vai ajudar pessoas através do seu trabalho. É isso mesmo, uma empreendedora benevolente que vai aí atiçar o coração de alguns pretendentes. Entretanto, ela vai ter a ajuda de um outro homem para ser o que? Uma empreendedora que também ama. A história que promete entregar pra gente aquele toque que só a China entrega quando se fala de romance na dinastia Tang, vem com tudo também e eu vou contar novidades pra vocês, doramers. Bem, doramers, por enquanto é isso. Óbvio que novidades a gente vai ficar aqui no canal prontíssimos, atentos para poder contar pra vocês. Então, fiquem ligadinhos porque a qualquer momento a gente vai estar de volta com muito mais. Até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!